E aí pessoal, beleza? Caio Vinícius aqui com mais um vídeo sobre design. E no vídeo de hoje a gente vai estar falando sobre texto 3D com cinema 4D. Então vou estar mostrando para vocês que não é nenhum bicho de sete cabeças, não é aquela dificuldade toda que a galera pensa trabalhar com cinema 4D para conseguir criar aí um texto 3D bem legal. Se você é novo aqui no canal, já aproveita, já se inscreve aí para não perder nenhuma novidade, não perder nenhum vídeo, porque tem muita coisa legal para chegar dentro do canal ainda para vocês, ok? Se você já é inscrito, seja bem-vindo mais uma vez. Então, bora deixar de papo e bora para ação. Então, para a gente começar aqui, eu preciso explicar para vocês sobre dois conjuntos de ferramentas do Cinema 4D. Para quem ainda não conhece, para quem ainda está iniciando, dando seus primeiros passos dentro do programa. Então, os dois grupos de ferramentas que eu preciso explicar para vocês são: o primeiro é esse aqui e o segundo aqui. Então, eu vou falar e explicar cada um aqui separadamente. Então, para isso, eu vou criar aqui, ó, vou vir aqui no meu menu de splines aqui, ó, clico e seguro, e aí eu vou vir aqui, ó, text. Então, eu vou criar um spline de texto. Show de bola. Aqui eu tenho os parâmetros para editar esse texto. Então aqui é onde eu vou estar digitando o que vai aparecer na tela. Então eu vou digitar meu texto aqui, ó, 3D. Show de bola. E aqui, ó, os parâmetros aqui são bem semelhantes ao Photoshop, ao Illustrator, para a gente escolher a fonte, se a gente quer ela bold ou mais fininha. Então eu vou vir aqui, ó, vou escolher uma fonte. Vou escolher uma fonte aqui, eu vou até deixar o link dessa fonte na descrição do vídeo para vocês baixarem também. É uma fonte bem legal, uma fonte gratuita, que é a Planet Cosmos. Deixa eu achar ela aqui. Já até passei. Cadê ela? Ela aqui, ó. Planet Cosmos. É uma fonte bem legal para esse tipo de trabalho, mais high-tech e tal. Então vamos lá, vou explicar as ferramentas aqui para vocês. Com o meu texto aqui selecionado, vocês podem ver que eu tenho aqui esse axis aqui habilitado, que são os meus pontos de direção, então para mover o meu objeto. Então, a primeira ferramenta desse grupo aqui é a ferramenta mover, ou tecla de atalho E de escola. Então, com essa ferramenta selecionada, a ferramenta de mover, eu posso, olha só, movimentar o meu texto para cima, para o lado, para trás, para frente. Então, isso é o que a ferramenta de mover faz. Ao lado dela tem a ferramenta de escala, tecla T, de tatu. Então eu posso diminuir o meu texto, aumentar ele do jeito que eu quiser. Então é isso que a ferramenta de escala faz. E ao lado da ferramenta de escala eu tenho a ferramenta de rotação, a Rotate, tecla de atalho R de rato. Então com ela selecionada e o meu objeto também selecionado, eu posso rotacionar ele do jeito que eu quiser. Então, bem legal isso aí. Eu posso rotacionar ele qualquer eixo. Quando eu uso a ferramenta Rotate, eu tenho esses três eixos aqui, o X, Y, Z, todos habilitados. O que significa que às vezes eu posso estar querendo rotacionar o meu objeto em apenas um eixo e acabo rotacionando em dois. Por exemplo, eu quero rotacionar ele só assim e acabo rotacionando ele assim também. Então isso acontece porque os três eixos estão marcados. Então eu vou desmarcar os três, porque dessa maneira eu só consigo rotacionar em um eixo de cada vez. Ou seja, eu tenho mais controle. Show de bola? Então esse é o primeiro grupo. O segundo é o nosso grupo aqui, ó, de visualização na tela, né? Para a gente estar movimentando a nossa tela. Então aqui a gente movimenta o objeto e aqui a gente movimenta a tela, como se fosse a nossa cena. Então o primeiro aqui, ó, essas setinhas aqui, é para a gente andar com a nossa câmera aqui, com a nossa tela. Então cliquei em cima, segurei e mexo o mouse para onde eu quiser, eu vou arrastando. Não estou arrastando o objeto, estou arrastando a nossa tela. Aqui é o zoom, segunda ferramenta. Para cima eu aproximo o zoom, para baixo eu dou uma distanciada no zoom. E aqui para rotacionar a nossa tela também, ó. Todas eu tenho que clicar, segurar e arrastar. Mas dá para eu fazer todas essas funções aqui através do mouse. Então, se eu quiser movimentar a minha cena sem precisar utilizar isso aqui, ó, para movimentar eu seguro o Alt e aperto o scroll do mouse, que é essa barrinha de rolagem que o mouse tem. Então, segurei Alt, arrastei o scroll para um lado e para o outro, posso movimentar a minha cena. Para eu dar um zoom, a mesma coisa, eu seguro o Alt e agora eu vou utilizar o botão direito do mouse. E olha só, segurando o Alt e o botão direito e arrastando para cima,
eu aproximo o zoom, arrastando para baixo, eu afasto um pouco esse zoom. Show de bola, né? E para rotacionar, eu seguro o Alt e uso o botão esquerdo do mouse. Seguro o Alt, seguro o botão esquerdo e olha só, consigo rotacionar. Então isso é bem importante para que a gente tenha aí uma manipulação mais rápida dentro do cinema 4D. Ok, pessoal? Então era isso que eu tinha para apresentar para vocês, as ferramentas básicas, porque a gente vai utilizar todas essas ferramentas dentro do nosso projeto aqui. Então agora vamos começar de fato a criar o nosso texto 3D. Então vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer aqui, como vocês estão vendo, esse aqui é um spline, né? Ou seja, são linhas. Se eu der um render aqui não vai aparecer nada. Então eu tenho que aplicar um modificador dentro dessa spline, que seria uma extrusão. Então eu venho aqui no meu grupo de modificadores, venho aqui, ó, Extrude. Ele já veio para cá, para o meu gerenciador de objetos. Então eu posso clicar aqui em cima do texto, pegar ele, clico, seguro e arrasto e coloco ele dentro do Extrude, até a setinha ficar para baixo. Feito isso, eu solto e olha só, apliquei uma extrusão dentro do meu texto. Bem legal, né? Então agora o meu texto já vai aparecer, ó, se eu der um render, mas ele ainda está sem nenhum trabalho, sem nenhum acabamento. Então é isso que a gente vai fazer em cima dele agora, a gente vai trazer um acabamento mais legal para ele. Então eu venho aqui, ó, clico em cima desse Extrude e eu tenho alguns parâmetros aqui. Então eu não vou estar falando sobre todos, vou falar sobre os que a gente vai utilizar. Nessa aba aqui, ó, Movement, a gente tem esse parâmetro aqui, ó, que é o tamanho da extrusão. Então, por padrão, ele vem como 20. Então, eu vou aumentar isso aqui, ó. Pode ir clicando na setinha que ele vai aumentando. Vou colocar aqui em 70, mais ou menos. Beleza. 70 ficou legal. Agora eu venho aqui nessa aba aqui, ó, Caps. A gente está na Object, eu vou vir agora em Caps. E aqui em Caps a gente tem o primeiro parâmetro, é esse aqui, ó, Start, que é a frente aqui do nosso objeto. Ele está por padrão como Cap. Então esse Cap significa que ele está fechado. Se eu vier aqui e mudar de Cap para None, olha o que acontece, ele fica aberto. Então aqui se você já tiver uma criatividade para criar algo com ele aberto, ó, você já sabe como você chega lá. Então é só mudar de Cap para None. A gente tem também, ó, o Cap, que é o que vem por padrão, que ele fica fechado. A gente tem o Fillet, que o Fillet ele vai criar essa borda arredondada aqui no texto, porém ele está aberto com essa borda. E o Fillet Cap, que é essa borda e o cap, ou seja, ele junta o fillet e o cap. Então, o fillet da borda e o cap do fechamento aqui. Então, nesse caso, é esse parâmetro que a gente vai trabalhar, o fillet cap. E aí eu tenho aqui embaixo agora, ó, dois outros parâmetros que foram habilitados, que é o steps e o raio, que é o tamanho. Então, vou falar primeiro sobre o raio. Esse raio é o tamanho desse fillet cap que a gente adicionou aqui, ou seja, o tamanho dessa borda. Então, ele está em 5, se eu aumentar ele aqui, ó, colocar em 7, olha só, ele vai aumentando. Posso colocar ele aqui em 8. Então, ele já está bem maior. Vou deixar ele aqui, ó, em 9. Então, está bem grandão. E aqui, ó, esse steps é a quantidade de passos, ou seja, segmentos que essa borda vai ter. Então, se eu aumento isso aqui, ó, ele vai ficando mais definido. Vou colocar aqui um valor de 12, já vai ficar bem definido. Então, olha só, está bem mais arredondado. E é essa definição que vai fazer com que o objeto tenha reflexo. Então, se eu deixar aqui em 1, olha só, o reflexo a taxa de reflexo fica bem menor. O reflexo não fica legal. Então, para que tenha reflexo, a gente precisa de uma superfície mais arredondada. Então, vou deixar aqui em 12 mesmo segmentos para conseguir esse reflexo. Quanto mais segmentos você colocar, mais definido fica, porém mais pesado vai ficar o seu arquivo também. O que aconteceu aqui, pessoal, foi o seguinte, olha só, ficou bem colado aqui, ó, o texto. Então, como que a gente resolve isso? A gente está com o Extrude aqui selecionado, eu clico aqui no Text, no nosso spline de texto. E aqui, ó, eu tenho o parâmetro de Horizontal Spacing, ou seja, espaço horizontal. Eu venho aqui e dou alguns cliques para ir aumentando esse espaço. Dou uma olhada. Show de bola. Então, já tem aqui o espaço do meu texto, o espaçamento legal. Vou aumentar mais 2 aqui. Beleza. E aqui eu estou rotacionando, segurando o Alt, apertando o botão esquerdo no mouse e rotacionando como a gente já viu, como poderia ser por aqui também. Então, por isso que eu quis explicar o grupo de ferramentas antes da gente começar. Beleza, pessoal? Então, a gente já criou aqui o primeiro passo do nosso texto.
O que eu vou fazer agora, eu vou clicar aqui nesse sinalzinho de menos para esconder o texto aqui dentro do Extrude, beleza? E agora, com ele aqui selecionado, eu seguro o Ctrl e arrasto para baixo até a setinha ficar para o lado e vou criar uma nova cópia desse texto. Olha. Quando eu solto, crio uma nova cópia. Eu vou chamar esse aqui, ó, o primeiro, dou 2 cliques nele para renomear. Chamei esse aqui de texto 1, esse aqui texto 2, dou um Enter, beleza? E aqui nesse texto 2, ó, não dá para ver que tem 2 textos, mas é porque eles estão no mesmo lugar. Então eu pego minha ferramenta de mover, aqui em cima, ou tecla E, e arrasto ele para frente, ó, tem outro texto. O que a gente vai fazer nesse texto? Eu vou clicar nele aqui, no parâmetro de Extrude, né? E vou vir aqui agora em Object, e vou diminuir esse tamanho aqui, ó, que a gente já viu como é que faz. Então eu venho aqui, diminuo ele, deixa ele mais ou menos aqui assim, ó, 8, beleza. Venho aqui em Caps. Aqui eu mostrei o parâmetro de cap na frente, que é o start, e aqui é o end, ou seja, o start aplica na frente do texto. O end aplica aqui atrás do texto. Não vou estar mexendo nele agora porque não tem necessidade para esse projeto, mas caso você queira trabalhar na frente e atrás do texto, o end vai trabalhar a parte de trás do texto. Então agora eu vou diminuir aqui esse tamanho de raio do texto 2. Vou deixar ele mais ou menos aqui em... pode ser em 5. Vou pegar minha ferramenta de mover e vou trazer ele para cá. Ó. Vou encaixar em cima do outro texto. Eu diminuí por quê? Para ter essa divisão aqui entre um texto e outro, olha só. Então eu vou aqui no texto 1, agora eu estou no texto 1, venho aqui em Caps e vou aumentar o raio dele, que estava em 9 para 10, para aumentar ainda essa divisão. Olha só que legal. Agora eu venho no texto 2, vou dar uma olhada nele aqui, assim ficou bacana. Posiciono ele aqui, ó, tiro ele mais. Dá uma olhada, show de bola. Agora eu seguro Ctrl e clico, seguro e arrasto o texto 2 aqui para baixo, ó, crio uma nova cópia e vou chamar isso aqui de texto 3. Ferramenta de mover, tecla E e arrasto ele para fora aqui de tudo. Venho nele aqui no parâmetro de caps e vou diminuir de 5, eu vou colocar isso aqui em 2, por exemplo. Tecla de atalho E para mover ele aqui de novo, vou trazer ele aqui assim, ó. Olha só, já tenho 3 divisões aqui, ó, bem legal. Aqui está em 2, vou colocar em 1,5. Aí, show de bola. Coloquei ele aqui assim. Bacana. Ainda posso aumentar mais, então venho aqui no texto 1, aumento o raio de 10 para 11. No texto 2, de 5 para 6. E no texto 3, de 1,5 para 2,5. Para eu ter esse arredondamento maior aqui, para eu ter um reflexo mais bonito quando a gente aplicar os materiais. Então, beleza, já tenho aqui o meu texto, ó, meus 3 textos bem bonitões mesmo, já está ficando legal. Estou achando uma câmera aqui que me agrade, um posicionamento de câmera que me agrade. Vai ser esse aqui. E para eu não perder essa câmera, eu venho aqui ó, no meu íconezinho de câmera, nas minhas ferramentas de câmera, dou um clique, adiciono uma câmera. E aí aqui ó, eu tenho uma tagzinha. Se eu clicar, eu habilito essa tag. Então agora eu estou com essa câmera aqui travada, habilitada. Então, se eu desligo ela aqui, ó, essa tag, clicando em cima dela, e rotaciono aqui do jeito que eu quiser para poder editar o texto e depois ligo a tag de novo, olha só, a câmera já volta para onde eu tinha configurado. Então, eu vou desligar ela aqui. Você só tem que se lembrar de toda vez que você for editar, você vir aqui e desligar, para você não perder a câmera. Então, vou editar, vou desligar a tag, show de bola. Agora a gente vai começar a trabalhar os materiais para o nosso texto. Então, para isso, eu venho aqui na minha aba de materiais, ó, no meu campo de materiais, dou 2 cliques aqui nesse campo que está em branco, e ele já me criar um primeiro material base. Então, para eu editar esse material é bem simples, eu dou 2 cliques nele, e aqui eu tenho o nome dele, vou chamar isso aqui ó, de cinza, que é a cor que eu vou trabalhar nele. Então, beleza, chamei ele de cinza. E aqui, ó, clico no parâmetro de color e vou setar um cinza aqui, ó. Esse cinza aqui tá legal. E agora eu vou mudar aqui de color para reflectance ou reflexo. E aqui no reflexo eu já tenho por padrão esse especular aqui, ó. Então eu vou tirar esse olhinho dele
E olha só, ficou chapado o meu material. Mas eu venho aqui agora em Add para adicionar um novo reflexo. E vou adicionar um reflexo aqui, ó. Pode ser esse DGX aqui. Pode ser ele para esse caso. E aqui a gente vai trabalhar só um parâmetro para não ficar muito complicado para vocês. Então eu venho aqui em Brightness, que é a intensidade desse reflexo, e vou diminuir ele um pouco. Ó. Deixo ele aqui em 55%. Vou até diminuir mais, vou deixar ele em 50%. Ó. Então beleza, já tenho aqui o meu material. Posso fechar esse material e arrastar ele para os textos que eu quero, para a parte que eu quero. Então eu quero arrastar ele para o texto 1, que é esse aqui, e quero arrastar ele também para o texto 3, que é o da frente. E esse texto aqui, ó, do meio, ele não tem material ainda, então a gente vai criar um novo material. Então vou dar 2 cliques aqui, criar um novo material, dou 2 cliques nele para editar. Vou chamar isso aqui de verde, que é a cor que eu vou trabalhar. Nesse caso agora, eu não vou trabalhar o color, eu vou desabilitar esse parâmetro de color e vou trabalhar esse parâmetro aqui, ó, luminance, que é um parâmetro que transmite luz, que ele irradia luz. Então ele não só traz cor, como ele traz luz também. Então eu vou setar aqui, ó, um verde, vou deixar esse verde aqui, ó, bem fluorescente mesmo, bem forte. E aqui no parâmetro de reflexo, a mesma coisa, eu vou desligar esse especular padrão, vou clicar para adicionar um novo reflexo. E agora eu não vou adicionar um DDX, vou adicionar um Reflection Legacy. Feito isso, eu vou vir aqui no Brightness e vou reduzir um pouco esse reflexo também. Então, vou deixar ele em torno aqui de 60%, até menos, 55%, vai ficar legal. E vou pegar esse verde aqui, esse material verde, e vou arrastar para cá, ó, texto 2, que é o que não tem nenhum material ainda. Então, olha só que bacana. Eu vou habilitar minha câmera aqui, ó, e vou fazer um render. Vamos ver o que eu já tenho. Olha só, já tem aqui um texto começando a criar forma, mas como vocês podem ver, a minha taxa de reflexo está bem pouquinha. O que está refletindo é esse material aqui, essa parte aqui que está sendo refletida aqui embaixo e vice-versa. E um pouco de reflexo do verde. Mas você deve estar se perguntando, pô, Caio, mas por quê? Por que aqui não tem reflexo? Já que a gente configurou um material com reflexo e já aplicou no texto. É bem simples, porque a gente não tem nada na cena para refletir. Então a gente tem que criar alguns objetos que reflitam. Para isso, deixa eu fechar aqui meu render, a gente vai criar alguns objetos para refletir dentro do material. Só que antes, eu vou mostrar para vocês o seguinte. Como vocês viram, a gente tem esse render aqui, ó, que a gente acabou de fazer, totalmente sem graça, tá parecendo um vetor. Agora, se eu venho aqui ó, nas minhas configurações de render, no Render Settings, venho aqui em Effect e habilito uma opção aqui, ó, Global Illumination, que é o padrão global de iluminação. E aqui nessa aba que aparece no preset eu mudo de Default para Interior Preview. E agora sim eu faço um render. Olha só o que acontece. Ele vai começar a demorar um pouquinho mais, mas olha só o resultado agora que eu tenho. É como se fosse um neon. Ou seja, como eu falei para vocês, esse material que a gente criou aqui, esse verde, que a gente não utilizou o color e sim o luminance, que ele irradia luz, quando a gente habilita o Global Illumination, essa parte de luz é transmitida para a nossa cena, é habilitada na nossa cena. Então, olha só a diferença, sem o Global Illumination e com o Global Illumination. Então, a cena já muda totalmente. Só que, como eu disse, a gente ainda não tem nada para refletir. Então, a gente vai fazer isso agora. Então, vou desligar minha câmera. E aí eu vou criar algo para refletir dentro desse texto, né? Para a gente ter um reflexo bem legal. Então, para isso eu venho aqui nos meus objetos, né? Aqui na figura do cubo, clico e seguro e vou ter esse painel. Vou criar aqui um plano. E com a minha ferramenta de rotacionar, que a gente viu aqui em cima, tecla de atalho R, eu venho aqui ó, e rotaciono esse plano. 90 graus. Você pode acompanhar a rotação pelo painel de rotação aqui também, ó, 90 graus. Então eu venho aqui e vou posicionar esse plano mais ou menos aqui assim. Para você tirar o zoom é só usar o scroll do mouse também, para afastar o zoom da cena. Aqui assim tá legal. Seguro o Ctrl e arrasto esse plano, olha só, eu faço uma cópia dele, coloco ela aqui, dou uma visualizada, tá legal. Mais uma vez, seguro o Ctrl e arrasto para cima, crio uma nova cópia, coloco ele aqui assim mais ou menos. Ferramenta de rotacionar, tecla R, rotaciono ele aqui, beleza.
Agora, para eu ter uma visualização daqui de cima, eu venho aqui e mudo o meu modo de visualização, ó, clicando nessa janelinha, e agora eu visualizo o topo. Então, eu tenho essa visualização aqui agora. Eu tenho 4 visualizações. O topo, visualização da direita, que é lateral, e a visualização da frente. Nesse caso, eu venho aqui, ó, no topo para visualizar. Então, estou vendo a parte de cima do meu objeto, do meu texto. Então, com a tecla T, que é a minha ferramenta de escala, eu pego esse pontinho amarelo, ó, e diminuo ele para deixar esse objeto mais fino, esse plano. Coloco ele aqui assim, seguro o Ctrl e arrasto. Olha só, clico, seguro e arrasto, crio uma nova cópia. Estou vendo que esse plano aqui está mais longe do que esse, então eu venho aqui, posiciono ele mais perto. Volto agora para a minha visão de perspectiva. E olha só, já estou criando aqui um cenário, né? Agora eu pego esse plano aqui, ó, seguro o Ctrl com ele selecionado, seguro o Ctrl, clico, seguro e arrasto, trago ele aqui para baixo, faço uma nova cópia. Ferramenta de rotacionar, tecla R, rotaciono ele. Ferramenta de mover, tecla E, venho movimento ele aqui para baixo do texto. Quero ter certeza que está embaixo, venho aqui na visualização do topo, está embaixo certinho, e vou deixar ele mais fino um pouquinho aqui, ó. Posiciono ele aqui assim, show de bola. Volto para a visualização de perspectiva. Show de bola. Então eu já tenho um cenário nas laterais, em cima e embaixo. Agora a gente precisa aplicar um material de iluminação em todos esses planos aqui. Para a gente não ficar colocando em um por um, eu posso simplesmente clicar no primeiro plano, que está aqui no nosso painel, segurar Shift e clicar no último. Então selecionei todos eles e vou dar um Alt G para agrupar todos eles. Feito isso, olha só. Vou chamar isso aqui, ó, de luz. Ok? E vou criar um novo material de iluminação. Então, dou 2 cliques aqui, crio um novo material, dou 2 cliques nele, vou chamar ele de luz. Bacana. E aqui nesse material eu vou desabilitar o Color e vou desabilitar o Reflexo. E vou habilitar apenas o Luminance. Vou deixar ele na cor branca aqui, 100%. Show de bola, posso fechar e vou arrastar, ó, direto para o grupo de luz. E vou habilitar minha câmera aqui, ó. Feito isso, eu posso dar um render para ver como é que vai ficar. Mas antes, olha só, eu estou vendo que isso aqui, ó, vai sair no meu render, vai sair na minha cena. Como eu não quero que isso aconteça, eu vou desligar aqui minha câmera, vou clicar só nesse plano e vou arrastar ele para lá. Agora sim. Vou dar um render aqui. Vamos ver como é que vai ficar. Olha só, agora eu já tenho um reflexo dentro da cena. Olha que bacana. Então já começou a mudar a minha cena. Olha só, sem os planos e agora com os planos. Então eles já geraram luz e reflexo ao mesmo tempo para dentro da minha cena. Show de bola. O que eu vou fazer aqui agora nesse material de luz, eu vou dar 2 cliques nele e vou aumentar aqui no brightness dele a intensidade. Vou colocar aqui um valor de 180, por exemplo. Então agora eu tenho todos esses planos aqui, ó, com 180 de brilho, de brightness, né, de iluminação. Ainda vou pegar esses dois planos aqui e vou trazer eles um pouquinho mais para frente, só um pouquinho. Beleza. Show de bola. A gente ainda pode criar aqui um detalhezinho bem legal dentro da nossa cena. Então eu venho aqui, ó, nos meus objetos e vou criar aqui uma cápsula. Vou trazer ela para cá com a ferramenta de mover. A ferramenta de escala eu venho nesses pontinhos amarelos aqui, ó. Vou diminuindo eles, deixando ela mais fininha. Ferramenta de rotacionar, vou rotacionar essa cápsula. Vou mover ela aqui. Vou girar aqui minha câmera, minha cena, na verdade. Dar um zoom. Vou diminuir ela aqui, ó, para fazer um efeitozinho, um detalhe bem legal. Então, assim, vocês não precisam fazer isso aqui se vocês não quiserem, viu, pessoal? É só para tirar aquele aspecto de texto chapado e dar mais realidade para a cena. Vou deixar ela aqui, seguro o Ctrl e arrasto, ó, clico, seguro e arrasto. Crio uma nova cópia, vou posicionar ela aqui assim. Seguro o Shift, clico na outra, seleciono as duas e vou posicionando aqui, ó. Então, assim, é só para fazer um detalhe para ficar mais legal ainda a nossa cena, né? Para não ficar aquele texto chapado, sem graça. Com as duas selecionadas, eu seguro Ctrl, clico, seguro e arrasto, crio uma nova cópia e trago aqui agora para a letra D, ó. Olha só que legal.
Posiciono mais ou menos aqui assim. Show de bola. Vou selecionar todas elas da mesma forma que a gente fez com a luz. Ó. Clico na primeira, seguro o Shift, clico na última, selecionei todas. Alt G para agrupar. Pego aqui o meu material verde e arrasto para cima delas. Ó. Então, vou chamar isso aqui, ó, vou renomear, vou chamar isso aqui de cápsulas. Beleza, então já tenho aqui as cápsulas adicionadas. Então, olha só, meu texto já ficou mais legal ainda. Ó. A gente sabe que elas transmitem luz, né, irradiam luz, então vai ficar mais show ainda. O que eu posso fazer aqui ainda é trazer uma iluminação ainda mais forte para o meu texto, que ele ainda está meio escuro. Então, eu vou clicar nesse plano, vou trazer ele para mais próximo do texto. Esse aqui é a mesma coisa, vou trazer ele para mais próximo. Esses aqui de cima também, ó, seleciono eles, trago eles aqui para baixo, para eles ficarem mais próximos ainda do texto. Posso rotacionar eles um pouquinho, ó. Olha só, traz eles um pouquinho mais para baixo, ó. Aqui e aqui assim, para esse reflexo aqui aparecer aqui em cima. Então, mais ou menos aqui assim, eu posso rotacionar mais ainda um pouco. Aqui assim. Show de bola. Posso habilitar minha câmera agora e vou fazer um render para ver como é que vai ficar. Olha só, já estou vendo que vai ficar bem mais claro agora. Olha a diferença do texto. Olha só que legal. Então, olha só, antes e depois. Então, desde quando a gente começou, olha só o primeiro render, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto. Olha o quanto já ficou legal o nosso texto. Agora ele já tem reflexo, ele já está mais claro. O que eu preciso fazer aqui agora para melhorar, para a gente finalizar esse texto e depois levar ele para o Photoshop, se a gente quiser, para trabalhar, é habilitar dois outros parâmetros aqui dentro do nosso Cinema 4D. Então, vou fechar esse render aqui. Ó. Se você achar que ele está muito claro, está muito escuro, você pode ir controlando na iluminação. Então, se você achar que está muito claro, você pode, pode afastar aqui os planos, ou pode clicar aqui no material de luz, que está com 180 de brilho. Você pode colocar menor, posso colocar aqui ó, em 170. Lembrando que vai afetar todos os planos aqui que estão com esse material. Volto aqui minha câmera, beleza? E vou vir aqui ó, nas configurações do render. E agora eu vou trabalhar aqui dois parâmetros bem simples. Vou colocar aqui o primeiro, Ambient Occlusion, que é para a gente ter um melhor cálculo de sombra. E aqui ó, em Standard, eu vou mudar aqui em Render, vou mudar de Standard para Physical, que é um cálculo de render bem próximo da realidade. Quando eu clico nele, eu tenho aqui alguns parâmetros. Eu vou falar só sobre a qualidade do render, que está aqui em Low, que é baixo. Eu vou colocar aqui em High, que é a mais alta que tem. E vou fazer o render. Só que vai demorar um pouquinho, então eu vou cortar aqui, eu vou pausar a videoaula e assim que finalizar eu volto para mostrar o resultado para vocês. Então eu vou colocar aqui em High e vou fazer um render. Lembrando, pessoal, que sempre coloque, altere do Standard para o Physical quando você já tiver certeza que você não precisa alterar mais nada na cena, porque o Physical vai demorar bastante, beleza? Então eu vou fazer um render aqui e assim que finalizar eu volto para mostrar para vocês o resultado. Antes de fazer esse render, vou voltar aqui ó, nas configurações, no Render Settings, e vou vir aqui ó, em Save e vou habilitar esse canal aqui, ó, Alpha Channel, que é para a gente conseguir ter essa imagem em PNG, para a gente trabalhar ela lá no Photoshop. Então, sempre lembre disso aqui, ó, Alpha Channel, habilite ele, só isso, posso fechar. E agora sim, ó, vou dar o render e daqui a pouco eu volto para mostrar o resultado final para vocês. Então, bora lá. Então, pessoal, acabou de finalizar o render aqui, ó. E olha só o resultado final, o quanto ficou legal isso aqui. Então, olha, sem a gente habilitar o Ambient Occlusion e sem habilitar o Physical. Então, o Ambient Occlusion, ele faz um melhor cálculo de sombra. Então, assim, aqui a gente não tem tanta sombra presente na imagem. Então, quando eu venho para cá, para o último render, com o Ambient Occlusion, olha só, eu já tenho aqui um cálculo de sombra bem melhor aqui, ó, nessas áreas aqui, então já fica um pouco mais escuro, mas é porque são áreas que necessitam de sombra, então ele faz esse cálculo. E o Physical que traz essa maior realidade, né? Da parte de reflexo, da parte do material, da parte da sombra, ele traz um render bem próximo à realidade mesmo.
Então agora a gente vai salvar essa imagem. Então eu venho aqui, ó, clico nesse disquetezinho aqui para salvar. Salvar como? Vou mudar aqui o formato para PNG. E vou dar um OK. Ele vai perguntar onde eu quero salvar. Vou salvar aqui mesmo, vou colocar aqui o nome de 3D. Vou salvar. Ele já vai criar aqui o arquivo em PNG para eu poder trabalhar lá dentro do Photoshop. Então vou minimizar tudo aqui. Vou pegar esse arquivo e vou arrastar ele aqui, ó, para dentro do Photoshop. Estou com o Photoshop aberto. E olha só, já em PNG bonitão, sem fundo. Então eu posso simplesmente criar um novo layer aqui embaixo. Pegar minha ferramenta de gradiente, um gradiente aqui do preto. Vamos setar aqui, ó, um preto, um verde bem escuro, quase que preto, para um verde mais um pouco mais claro. Então, algo mais ou menos aqui assim, dou um OK. Gradiente radial. Olha só que ainda está bem escuro. Deixa ele mais claro aqui, esse verde. Algo mais ou menos assim. Olha só. Já tenho aí um texto para eu aplicar num fly, para evento. Algumas cenas. Bem legal. Posso deixar esse gradiente aqui bem grandão. Olha só. Já tem um gradiente radial aqui, ó, bem bacana para eu aplicar um efeito, aplicar em um fly ou alguma peça para social media. Então eu posso vir aqui, criar um novo layer com as cores aqui em preto e branco. Eu venho aqui em Filter, Render, Clouds. Venho de novo em Filter, Render, Difference Clouds. Eu repito esse efeito. Vou mudar isso aqui de normal para Color Dode. E olha só que bacana. Já tem um fly bonitão, olha só. Posso adicionar aqui algumas informações e já tem um texto aí bem legal para trabalhar. Eu posso mudar de Color Dode para Overlay. Então, assim, é brincar mesmo. Agora que você já entendeu como é que a gente cria um texto aqui no Cinema 4D, você viu que nem é tão difícil assim. Agora você só tem a dificuldade só de brincar e descobrir novas possibilidades. Ok, pessoal? Então é isso aí. Essa foi nossa aula sobre texto 3D com o Cinema 4D. Espero que vocês tenham gostado. Peço que vocês se inscrevam aqui no canal. Se você tiver gostado do vídeo, dá aí seu like, deixa aí seu joinha. Vai ajudar bastante. Vai me motivar bastante a continuar produzindo novos vídeos, novos conteúdos. E se você não tiver gostado também, deixa aí o seu comentário, fala o que você não gostou. Isso é muito importante para que eu possa melhorar o conteúdo e trazer sempre coisa boa para vocês, ok? Então se inscreva aí, não se esquece. Espero vocês numa próxima aula. Fique com Deus e aquele abraço.